Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você. Eu sou a Graziele, sou daqui de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Tenho 34 anos, esse aqui é o canal Sem Filtro, sem mimimi, sem lacração e sem medo do cancelamento. Gente, perdão não estar de coberta, tá muito frio aqui na minha cidade e eu sou hater de frio, eu não gosto de frio. Eu não fui feita para esse clima de pinguim, eu fui feita para ficar com os meus pés na areia da praia, né? Eu não fui feita para isso, gente. Mas hoje o assunto é um assunto bem sério, né? Que aconteceu, um fato muito triste que aconteceu ontem. Mas antes aqui, eu vou deixar um recado para a pessoa que comentou no meu último vídeo, né? Que eu fiz. Eu falei por que eu não sou feminista, os motivos que me fazem não ser do movimento feminista. E a pessoa veio tentar me corrigir o português, né? Tipo assim, você tem que a pessoa não sabe falar de um porquê. Tipo assim, que eu criei um espantalho do feminismo que só existe na minha imaginação, né? E que, tipo assim, discordar de uma ideia é uma coisa, de um movimento que está todo errado e o feminismo está todo errado, não é? Se você é cego, meu filho, tudo bem, mas você não pode me obrigar a ser igual a você, tá? O feminismo, ele é todo errado, o feminismo, ele não contribui com as mulheres, ele nunca ajudou as mulheres em nada, quer dizer, ele atrapalha, né? Não é à toa que você vê um monte de mãe solteira por aí, porque o feminismo, ele atrapalha, ele não ajuda em nada, ele nunca ajudou e nunca ajudará. E além da pessoa corrigir meu português, né? Tipo assim, para falar, tem que entender. O que eu acho tão engraçado é que eu vejo esse mesmo tipo de gente querendo ensinar para uma pessoa que é protestante ou que é católico, como ele tem que agir. Quer ensinar como ele tem que ler as Sagradas Escrituras, né? É esse bando de gente que quer ensinar para o crente como ele tem que ser. Não é assim? Exceto que nas Sagradas Escrituras é muito bem instruído. A gente pode ler isso. É o que eu acho muito engraçado, né? Vocês acham que para eu ter os motivos que eu quero para não ser a favor do feminismo, eu tenho que estudar. Né? Eu tenho que entender. Eu tenho que procurar entender. Então você, mais uma bolada de gente, uma porrada de gente, que depois quer ficar é, disparando contra pessoas que acreditam em Deus, principalmente o povo evangélico, você tem que procurar entender o evangelho. Mas não é a religião, não. É entender as Sagradas Escrituras, tá? Se você não consegue entender o que Deus fala ali, então você não pode chegar para mim querer dizer que eu tenho que entender a merda do movimento feminista que não ajuda em nada. Só atrapalha. Eu falo isso como mulher, tá? Eu não sou uma pessoa que gesta, não. Eu sou mulher. Enfim, gente, o recadinho dado. Eu vou aqui falar de um fato horrível que aconteceu ontem. O senhor estava aguardando para ser atendido num hospital público e, infelizmente, ele não foi socorrido a tempo e veio a falecer. O que eu acho tão esquisito nesse ponto é que você não vai ver nenhuma nota de tristeza a um artista, de ninguém, nem daquele que se diz pai dos pobres, né? Daquele que se diz preocupado com a população pobre, não é assim? Aquele que falou assim, eu não vejo a hora de ficar doente para poder me consultar no SUS. Ele ficou doente, ele foi para o Sírio-Libanês, não é? Aí você vê essa gente que fica falando assim, viva o SUS, não é? Essa gente que fica falando, eles ficaram falando isso na época das vacinas. Ai, viva o SUS, viva o SUS. Falar, até papagaio fala, até minha gata consegue falar isso. Mas o problema é você viver. Esse pessoal, gente, eles não vivem a nossa realidade. Quando eles têm uma dor de dente, você acha que eles vão para o hospital público? Ou para uma clínica odontológica pública? Não. Eles vão para a clínica mais cara que tem. A primeira oportunidade que eles têm, eles vão para o hospital caro. O SUS é lindo. É lindo no papel, mas na prática ele é feio. O que eu acho tão engraçado é que tem gente que fala, o SUS é de graça. Não, não é de graça. O seu imposto paga o SUS. Paga. Nosso imposto, né? Paga o SUS. Porque quem você acha que tem que manter hospitais rodando, remédios, médicos, enfermeiros especialistas e cirurgias? Como? De graça? A única coisa que eu recebi de graça, meu filho, foi a salvação que Jesus me deu. Só, eu não recebi nada de graça, não. Tá?
Eu não recebi nada de graça do SUS. Eu pago o SUS para isso. O meu imposto paga, porque quando você vai comprar qualquer coisa ali, você já tem ali metade do seu dinheiro para pagar um imposto. Então o SUS não é de graça, gente. O homem ficou aguardando e morreu. E aí você está vendo nota de algum artista se dizendo que está revoltado com esses assassinatos? Porque não é a primeira pessoa que morre esperando não, gente, tá? Aí você vê esse povo todo calado. Eu estou preocupado com a população. Eles não estão preocupados com a população. Eles estão preocupados com eles mesmos. Quando a água começar a bater na bunda, eles vão começar a sentir. Mas fora isso, gente, eles não dão a mínima para você, para mim. Esse pessoal famoso, eles vivem uma realidade fora da nossa. Não é o que eles dizem. Botar a hashtagzinha Viva o SUS no X, todo mundo pode. Mas você viver é totalmente o contrário. Você não sabe. Você não vive aquilo ali. Como é que você pode entender? Como é que você pode estabelecer regras de uma coisa que você não sabe como é que é? Você já viu? Alguém já viu alguma pessoa no patamar famoso ficar na frente do hospital público? Bom, eu pelo menos até agora não vi. Vai ter o filmezinho do SUS, né? Um dos atores mais moles que eu já vi, Bruno Galhaço, vai participar, obviamente, com dinheiro público, né? Porque de graça ele não vai fazer, né? Como um bom capitalista que é. Vocês acham que quando os filhos deles ficam doentes, ele vai para o hospital público? Ele fica lá na fila, de madrugada, esperando? Não. Quem vai é eu, você, mais uma porrada de gente. Ele leva para o hospital, claro, caro para poder se cuidar. Olha só. Gente, seja inteligente, tá? Não tô querendo dizer que você é burro, não. Seja inteligente. Seja inteligente. Pense por você mesmo. Não deixe se pensar por artista, não. O artista, ele tem que fazer arte. Ele não tem que ficar influenciando você politicamente, não. Porque a realidade dele é diferente da sua. Tá bom? Tenha, no mínimo, a iniciativa de um gato. Sabe por que eu gosto de gatos? Porque o gato, ele pensa por ele mesmo. O gato, você pode falar para ele descer, para ele subir, para ele fazer o que ele quiser. Mas ele só faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele pode te ouvir, mas ele faz se ele quiser. Então, se você for para raciocinar, pense num gato. O gato, ele não é um otário que se deixa dominar. Ele pensa por si mesmo. Ele não deixa que qualquer um domine a cabeça dele. É por isso que essas ideologias, principalmente do feminismo, eu não faço parte. Porque eu aprendi a ter um raciocínio próprio. Deus me deu inteligência, capacidade para isso. Eu não vou deixar que um bando de mulheres que são a favor disso pensar por mim. Eles não vivem o que você vive, o que eu vivo. Então, gente, recado dado. Talvez essa semana tenha mais um vídeo falando algo, mais um vídeo da parte, né? Parte 2, por que eu não sou do movimento feminista, não é assim? Mas não é pra essa pessoa não, tá? É porque eu tenho motivos fortes para não ser do movimento feminista. Então, gente, bom final de domingo, tá? Desculpem. Excelente semana para todos vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até lá.